Olá, tudo bem? Dr. Jander Tomazelli aqui, médico, cirurgião e gastroenterologista da cidade de Brusque, Santa Catarina. Se você pensa em diminuir ou até interromper a ingesta de trigo na sua dieta, permaneça conosco aqui, fique no vídeo que eu trarei aqui algumas considerações a esse respeito. E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, fica aqui o nosso convite, toque aqui no sininho e faça parte também do nosso canal. Meus amigos, sem delongas, vamos direto ao assunto. O nosso trigo da atualidade já não é o mesmo trigo de décadas passadas. Então, se você, em virtude de informações colhidas na internet, você pretende interromper ou diminuir a quantidade ingerida, ou se realmente quando você come trigo, pão, massa, você se sente estufado, com sintomas que nós chamamos de dispépticos, com eructação, arrotos, barulho na barriga, meteorismo, diarreia muitas vezes. Se você tem esses sintomas e quer por conta própria interromper, eu vou trazer aqui algumas considerações, algumas informações importantes. Em primeiro lugar, nós temos que destacar três situações patológicas aí relacionadas ao trigo. Tem três condições. A primeira é a pior delas, que é a doença celíaca. Por que pior? Porque é uma doença autoimune, tá bom? Onde a dieta isenta de glúten, totalmente isenta, ela é uma necessidade. A segunda situação é a intolerância não celíaca ao trigo, tá? E a terceira é a alergia ao trigo, tá? IgE mediada, enfim, etc. Então, qual que é a minha dica, a minha orientação? Se você pretende diminuir a ingesta de trigo, faça antes disso, né? Ingerindo trigo, faça o exame sanguíneo de anticorpos, tá? Anti-glúten, vamos dizer assim. Você vai dosar uma IgA total e, no mínimo, a antitransglutaminase IgA. Você pode dosar também o antiendomísio IgA, tá certo? Para verificar se eles estão positivos ou não. Por quê? Justamente por isso que eu disse, que eu acabei de dizer. A doença celíaca ela é uma doença autoimune. Então, se for feita a interrupção, ela tem que ser total, né? A dieta isenta total de glúten. Outra coisa, a doença celíaca, por ser uma doença autoimune, ela gosta de andar com doenças autoimunes. Então, se você é celíaco, você pode ter uma doença na tireoide, doença de Hashimoto, tiroidite Hashimoto, gastrite autoimune, que é uma atrofia da mucosa do estômago, vitiligo, etc. Doença autoimune gosta de andar com doença autoimune. Se você é celíaco e você não interrompe a ingestão de glúten, existem riscos, né? Riscos aí de desnutrição, infertilidade, linfoma, que é uma espécie de um tumor. Então é muito importante saber disso, tá? Antes de fazer uma interrupção e por conta própria. Por quê? Porque a partir do momento que você para ou diminui a ingesta de trigo, esses anticorpos eles podem diminuir a concentração. E aí, se você for fazer depois a coleta do sangue para verificar esses anticorpos, eles podem estar num nível menor por conta da dieta que já está sendo sem glúten ou praticamente sem glúten, e você não vai saber ao certo o que você tinha antes, né? Se realmente você era um celíaco sem diagnóstico, enfim. A doença celíaca, estima-se que ela está presente em 1,5% da população. Então aqui em Brusque, atualmente, acho que o último censo deu 150 mil, até 1.500, 2.000 pessoas, né, com doença celíaca, né, em potencial aí, tá certo? É importante você ter essa base antes, né, saber como que é antes de fazer a interrupção do glúten. Agora, se tá tudo certo aí, não tem anticorpo
contra o glúten, mas você nota realmente que você tem dispepsia, estufa, gases, mal-estar, e não, quero diminuir a quantidade. Eu também entendo que vale a pena, tá? Estou colocando aqui uma opinião minha. Se você tem nitidamente sintomas aí de mal-estar com a ingesta de trigo, pão, e pão é bom, né? Pão é bom, massa é bom, mas assim, nessas situações aqui em que você não é celíaco, mas que tem dispepsia, estufa, eructação, etc., eu acho que vale a pena sim a diminuição da ingesta de produtos com trigo, tá? Só que essa intolerância ao trigo não celíaca, que é essa segunda que eu estou trazendo para vocês aí, essa intolerância ao trigo não celíaca, nós não temos assim um exame que faça o diagnóstico. Até tem algumas associações com a antigliadina IgG, que em 50% das vezes está positiva, mas não é um exame de sangue fidedigno a ponto de dizer, olha, você tem positivo, você tem intolerância ao trigo não celíaco. Você tem negativo, você não tem. Então, é um indício a mais, tá? E a última delas é a alergia ao trigo, né, que é IgE mediada. Você pode dosar, fazer. É uma alergia alimentar e você pode fazer a dosagem de IgE, enfim, é uma possibilidade. Lembrando que a alergia nem sempre está associada a sintomas dispépticos, pode também, estufamento, diarreia, mas pode ter cefaleia, um racho cutâneo, prurido, mal-estar geral, dor de cabeça, né, que está associado com alergia ao trigo, né? Então, aí mais uma vez, são 3 situações, né? Doença celíaca, doença autoimune, a pior situação em relação ao trigo, intolerância ao trigo não celíaca e alergia ao trigo, tá certo? A alergia ao trigo pode ser algo bem severo também, mas no geral não é o que nós verificamos no dia a dia, tá? Então, essas 3 situações. Quer interromper? Acho interessante dosar os anticorpos antes para saber em que pé você está, se por acaso você é um celíaco em potencial ou não. Exame negativo de anticorpo, você se sente mal com glúten, vale a pena diminuir sim, esse é o meu entendimento, tá? Mais um detalhe, os anticorpos vieram positivos, eu não tenho muito sintoma, ou enfim, posso até ter diarreia, desnutrição e tal, eu sempre preciso confirmar esses anticorpos positivos, via de regra, eu devo confirmá-los com uma endoscopia mais biópsia do intestino delgado, tá ok? É o que eu digo, o intestino delgado é ali o duodeno, né, que é acessível pela endoscopia, que é a primeira porção do delgado, de biopsia ali, para verificar se existe inflamação na mucosa desse duodeno, confirmando aí o diagnóstico de doença celíaca. Valeu? Aquele abraço.